Esta é uma recriação de 9.942 Apophis, o asteroide que atingiu a pontuação mais alta na escala de Turing, um método de classificação do perigo de impacto associado a objetos celestes como cometas ou asteroides. Se Apophis impactasse contra o nosso planeta, liberaria uma energia de cerca de 1.200 megatons de TNT. Para colocar isso em perspectiva, você deve saber que, no total, o arsenal nuclear de todos os países da Terra soma uma energia de cerca de 1.400 megatons de TNT. Provavelmente você já viu um daqueles vídeos onde é mostrado o efeito cascata que seria desencadeado se um país decidisse lançar a primeira bomba nuclear. Pois se Apophis impactar em 2029, seria como liberar quase toda essa energia em um único ponto, sem os danos causados pela radiação. Acho que você pode ter uma ideia do evento apocalíptico que estaríamos presenciando. Estima-se que a probabilidade de que um asteroide de tamanho semelhante ao de Apophis passe tão perto da Terra. Isso acontece uma vez a cada 800 anos. E o impacto com o planeta ocorre aproximadamente uma vez a cada 80.000 anos. Portanto, sinceramente, tivemos muito azar de nascer justamente neste momento da história, pelo menos no que diz respeito a impactos de meteoritos. Um dos problemas que temos ao tentar determinar o risco que o Apophis representa é a falta de informações, já que não podemos estudá-lo de perto. Nem mesmo o tamanho está claro. Alguns estudos apontam para um diâmetro de 450 metros e outros para 350. Assim ele se pareceria mais ou menos comparado com a Torre Eiffel ou o Empire State Building, aproximadamente. Também não está clara sua composição nem sua massa, embora se suspeite que seja uma condrita ordinária do tipo LL. O que quer dizer que, em vez de ser o típico asteroide metálico rico em ferro, ele tem esse ferro majoritariamente oxidado. É o tipo mais raro de condritas ordinárias. Além disso, é bem estranho, suspeita-se que seja um binário de contato com rotações caóticas e retrógrada. Traduzindo, tudo isso significa que provavelmente ele se formou pela colisão de dois corpos menores, como o famoso cometa 67P, e que não tem um eixo fixo de rotação. Esse eixo vai mudando e tem uma direção contrária à que é mais comum no sistema solar. Esta é a zona de probabilidade de queda que foi prevista para o seu impacto em 2029. O dano que causaria dependeria bastante se caísse em terra ou na água. É pior se cair em terra. E como você pode ver, infelizmente a linha parece ter sido ajustada de propósito para passar por toda a Europa e pelo arco inferior da Ásia, terminando ao tocar o Japão, então se caísse, provavelmente seria em terra firme. Nas estimativas mais otimistas, ou seja, assumindo um diâmetro pequeno de 270 metros e baixa densidade, Apophis produziria uma cratera de 5,1 km de diâmetro, 5 vezes a cratera Barringer, o enorme cratera famoso do Arizona, Estados Unidos. Quase nada. Mas vai cair ou não? Quando Apophis foi descoberto, a grande incerteza nos dados dava uma probabilidade de impacto com a Terra de 2,7% na sexta-feira, 13 de abril de 2029. Nesse momento, quebrou o recorde na escala de Turing. Com o tempo, conseguiu refinar ainda mais sua trajetória. E agora sabemos com absoluta certeza que não haverá impacto em 2029. Mais adiante, algumas coisas podem acontecer. Em algum momento vamos falar sobre isso porque não impactar em 2029 não significa que não vai passar extremamente perto, e isso tem graves implicações. Vai passar a cerca de 31.000 quilômetros acima da superfície, para ser exato, com um intervalo de incerteza de mais ou menos 3 quilômetros, então a probabilidade de impacto nesse ano é zero. Essa distância, no entanto, não é nada em termos astronômicos. A Lua, por exemplo, está em média a 384.000 quilômetros. Sua trajetória vai passar dentro do anel de satélites geoestacionários que orbitam a Terra, para você ter uma ideia de quão perto ele vai passar. E na verdade, esperamos que ele não destrua nenhum satélite nem provoque uma reação em cadeia de destruição. Apophis será o asteroide desse tamanho ou maior que passou mais perto em toda a história registrada. Isso permitirá que ele atinja uma magnitude de brilho de 3,1, o que significa que será visível a olho nu em áreas rurais e suburbanas escuras. Se você mora na cidade, poderá vê-lo com binóculos. Sim, você poderá ver um asteroide a olho nu. Mas o que acontecerá depois de 2029? Para responder a essa pergunta, precisamos analisar seu nome. O fato de se chamar Apophis não é por acaso. Apophis é um deus egípcio, o descriador, uma serpente maligna que habita na escuridão eterna e espreita todas as noites. Muito apropriado.
E o que vem agora me parece muito curioso. Você deve saber que os asteroides que passam perto da Terra são divididos em 4 tipos: os Amor, os Apolo, os Atom e os Sátira. O tipo depende das características orbitais e os mais perigosos são os Apolo e os Atom, porque são os que cruzam a órbita do nosso planeta. Aton é o tipo ao qual pertence Apophis, a serpente maligna. Mas isso não será assim para sempre, pois quando se aproximar da Terra em 2029, a gravidade do nosso planeta o transformará em um asteroide do tipo Apolo, o deus grego e romano da salvação. Como se Apolo assumisse o controle e nos salvasse da serpente maligna egípcia. Uma coincidência de nomenclaturas muito bonita. E isso é muito importante porque a chave do que acontecerá no futuro reside nesse momento em que a serpente maligna é entregue aos deuses gregos. Você deve saber que existe um conceito chamado buraco da fechadura gravitacional, uma minúscula região do espaço próxima a um planeta, onde a gravidade desse planeta alteraria a órbita de um asteroide que a atravessasse de tal forma que o corpo colidiria com esse planeta em uma futura passagem orbital. Porque sim, quando um asteroide, cometa ou nave espacial se aproxima muito de um planeta, a atração gravitacional que ele exerce pode desviar bastante sua trajetória. É o sistema que as naves Voyager, por exemplo, usaram nos gigantes gasosos para se impulsionarem ao espaço interestelar sem precisar gastar combustível. Embora não colida com a Terra em 2029, a trajetória de Apophis será bastante alterada pela gravidade terrestre. Existem muitas trajetórias possíveis e uma delas é a que passa pelo buraco da fechadura gravitacional. O de Apophis em 2029 terá aproximadamente 1 km de diâmetro. Se Apophis cruzar por ele em 2036, voltaria para a Terra, mas desta vez para impactar. No entanto, 1 km é uma distância ridícula em escalas astronómicas. E embora seja verdade que a trajetória atual faz com que ele passe quase raspando o buraco da fechadura, fica no quase. Mesmo levando em conta as margens da incerteza, probabilidade é zero, então não, neste século Apophis não vai impactar a Terra a menos que alguém o mova. Mas existe a possibilidade de que isso acabe acontecendo nos próximos séculos ou milênios. Então, mais cedo ou mais tarde, algum descendente nosso vai ter que fazer uma visita para desviá-lo e ficarmos tranquilos. Embora talvez devêssemos nos preocupar mais. De outros corpos. Apophis ficou famoso porque, quando foi descoberto, as limitações na tecnologia de detecção deram tanta incerteza que ele ganhou muitos pontos de perigo injustamente. E as pessoas ficaram com isso, mesmo quando as probabilidades melhoradas tiraram o catastrofismo do cardápio. Vou te dizer mais, hoje em dia existem 6 asteroides mais perigosos do que Apophis. O mais perigoso de todos é o 1950 DA. Provavelmente você nem tinha ouvido falar dele, ele mede 1,3 km. 4 vezes o tamanho do Apophis. Se ele impactasse, seria o fim da civilização como a conhecemos. Você deve saber que ele tem uma chance de 1 em 2.600 de colidir com a Terra em 2.880. Portanto, pelo menos até que se descubra um perigo maior ou a cura para o envelhecimento, você pode dormir tranquilo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até mais.